Olá, tudo bem com vocês? Que bom estarmos juntos. Vivemos uma tempestade, mas os discípulos também viveram uma tempestade. Quando julgavam as coisas muito complicadas, um deles lembrou que Jesus estava no barco. Esse foi quem foi acordar Jesus, que dormia no fundo do barco. Acordado, o mestre dirigiu-se à frente do barco, à proa, e repreendeu a tempestade. Não é precioso isso? Imagine a cena de Jesus repreendendo a tempestade. Imagine como isso repercutiu em cada um daqueles homens. Eles podiam esperar tudo do mestre, mas repreender a tempestade foi o que ele fez. Eu tento imaginar a cena e tento imaginar o que aqueles homens sentiram quando viram o mestre repreendendo a tempestade. E mais ainda, o que será que eles sentiram quando, em resposta à repreensão do mestre, a tempestade se acalmou, os ventos pararam, a chuva parou, as ondas pararam e tudo se acalmou. Eu sei apenas o que emerge na minha alma, no meu coração, a cada vez que eu ouço a música tão infantil, que toca tanto a minha criança, que diz assim: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Conhece essa? Passa o temporal. Passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Muitos temporais ainda passaremos nos próximos momentos da humanidade, em todas as nossas vidas individuais, mas aquele de nós que se lembrar do Cristo, que constatar que o Cristo dorme dentro de nós e que acordar o Cristo que dorme dentro de nós, encontrará a saída. Porque o Cristo que dorme dentro de nós, acordado por nós, irá até a frente do barco e conduzirá a crise, conduzirá a tempestade, conduzirá a situação, acalmando a tempestade. Por quê? Porque com Cristo no barco, tudo vai muito bem e passa o temporal. Que assim seja conosco. É possível que no meio do temporal os discípulos tivessem discutido.
É provável que no meio do temporal eles tivessem se acusado. Por exemplo, um pode ter dito ao outro: mas eu falei para você que não era momento de nós fazermos essa viagem. Mas eu disse para vocês que esse barco não era adequado para a nossa viagem. Pode ter dito outro discípulo. E ali ficando uns acusando os outros a buscarem se eximir da responsabilidade pelo que estavam passando, e enquanto isso a tempestade se avolumava, o risco aumentava e eles estavam à beira de um naufrágio. Enquanto discutiam, não é possível que isso tenha acontecido, porque as crises não fazem isso com eles, não fazem isso com os homens, não têm feito isso conosco. A crise política não fez isso entre nós, nos nossos casamentos, famílias, amizades, relações, grupos de WhatsApp. Exatamente o que tem acontecido conosco. Nós precisamos investigar esse nosso padrão acusatório que pretende tão inutilmente nos desresponsabilizar, nos acalmar, atirar a responsabilidade sobre os outros. Sabe por quê? Porque os outros, pensando a mesma coisa, fazem isso conosco. E enquanto duas pessoas gritam, acusando umas às outras, o que elas ganham? O que o Brasil tem ganho? O que o seu casamento, a sua família, suas amizades têm ganho com esse sistema surdo de acusações mútuas? Uma das imagens mais fortes que vieram à minha mente nesse tempo que eu tenho me dedicado às palestras, ao trabalho de disseminação, dentro do que me é possível, da mensagem de Jesus, foi de um braço que se dedicou arduamente, fortemente, à agressão ao outro braço, que ficou assim por muito tempo, agredindo o outro braço e sendo também agredido pelo outro braço. E ficaram assim por muitos e muitos anos. Quando que essa ignorância e essa violência iria acabar? Um se vingando no outro. Parecia não ter fim. Parecia ganhar em intensidade. Até que algo aconteceu. Um deles percebeu que quando ele agredia o outro, ele sofria. Todos já tinham percebido, é claro, que quando eram agredidos, sentiam dores. Mas um deles, ainda que depois de muito tempo de dores, descobriu que quando ele agredia, ele sentia dores também. O Espiritismo surgiu numa época em que a Europa ainda cultivava o hábito do duelo. Se eu tenho um conflito, eu desafio
a outra parte para um duelo, escolho as armas, escolho testemunhas, padrinhos e escolho principalmente entre ser assassinado ou ser assassino. O que você acha dessa escolha? Você prefere ser assassinado ou assassino? Qual a resposta correta? Alguns que buscam a resposta moralmente correta devem falar: eu prefiro ser assassinado, porque o peso de ser assassino é muito maior. Perfeito. Muito boa resposta. Lembro-me de Divaldo Pereira Franco, numa das palestras, falando que tinha por hábito rezar, consultar as páginas policiais de Salvador, sua cidade de residência, levantar os crimes que tinham impactado a cidade naquele dia e rezar pelas vítimas e pelos agressores. Conta ele que numa das vezes um grande assassinato teria ocorrido, um estúpido assassinato que balançou com a cidade toda. Foi entrevistada a mãe nos jornais e a mãe se mostrou absolutamente desesperada com a morte do filho. E no seu trabalho espiritual à noite, quando ele olhou para a fila, ele viu naquela fila, daquela noite, aquela mãe. E ele já congelou, perguntando para si mesmo: o que eu vou dizer para essa senhora? E não sabia o que fazer. Mas foi atendendo, a fila foi andando, até que chegou a senhora na frente dele. E ele, sem saber o que fazer, pediu ajuda da sua guia espiritual, Joana de Ângeles. E ela não faltou. E ele perguntou e ela disse: dê os parabéns para ela. E ele relutou, disse que não, negou, absurdo. Mas a mulher estava ali na frente, ele não sabia o que dizer, todo mundo olhava para ele, Divaldo, até que ele, sem saber para onde ir, disse em voz muito baixa: parabéns. E ela: o quê? E ele repetiu: parabéns. Todos olharam para ele, Divaldo. Ela regalou os olhos para ele e falou: o quê? E ele repetiu um pouco mais alto: parabéns. E ela, com os olhos esbugalhados, falou para ele: parabéns por quê? E ele, Divaldo, não tinha a menor noção e olhou para Joana. E a sua guia espiritual disse: você já imaginou como está se sentindo a mãe do assassino? E naquele momento, aquela mulher que se julgava o último dos seres humanos, o mais sofredor de todos os seres humanos, fechada, enclausurada, escravizada na sua dor, libertou-se e saiu de lá com o início da sua cura. Realmente é muito melhor ser assassinado do que ser assassino. Temos a oportunidade, se formos assassinados com atitude leve, de perdão, de encerrar a situação por ali. Se formos o assassino, não poderemos encerrar tão fácil a situação. Então é realmente muito melhor. Mas será que a resposta mais adequada é essa? Será que a resposta mais adequada não será nenhum dos dois? Eu quero construir uma outra alternativa? Diante do cenário eleitoral, diante das disputas conjugais, diante das guerras de todo tipo, você preferirá
agredir ou ser agredido? E a única resposta saudável é nenhuma das duas. Eu quero construir uma alternativa diferente. Na guerra de ódio entre esquerda e direita, nas guerras conjugais entre maridos e mulheres ou cônjuges de todos os sexos, como construir uma outra alternativa que não seja a velha alternativa sem saída de sermos agressores ou agredidos? Como a história maravilhosa que nos foi sugerida, sabe-se lá de onde, mas que já conta com a nossa gratidão, a saída começa por sentir, por abrir, por perceber a dor que nós sofremos com as agressões que nós praticamos. Conhecer a lei de ação e reação é fundamental, conhecer o funcionamento do karma é maravilhoso, ler nos romances espíritas como as vítimas de agressões que se intoxicam de mágoa aumentam a sua pena, aprofundam o seu sofrimento, é imprescindível. Precisamos descobrir o peso de viver com ódio, o peso de viver com mágoa. Como é jogar gasolina no incêndio, como é piorar as situações. E, explorada essa pesquisa na vida, nos romances, nos estudos, no espiritualismo, mas dentro de nós mesmos, é que nós vamos começar a construir uma outra alternativa. Dizendo com força para nós mesmos: eu não quero ser agressor nem agredido. Eu não quero vencer o debate entre os discípulos de quem foi o mais culpado por eles estarem no meio da tempestade. Eu quero a solução. Eu quero construir a verdadeira solução, que nem está na vitória de um, nem na vitória de outro, mas na calmia da tempestade. Não está em um braço agredir mais que o outro, mas no fim das agressões. A solução para o Brasil certamente não está na vitória da esquerda ou da direita, mas na cooperação de todos pelo verdadeiro patriotismo de deixar-se de lado pela vitória do Brasil. Quando é que nós vamos conseguir descobrir a beleza da autopacificação? Quando descobrirmos que nós e os outros somos braços que estamos ligados ao mesmo corpo, somos parte de um mesmo corpo, que você e eu, você e o outro, você e tudo que existe são irmãos. Foi isso que Jesus nos ensinou quando pediu que repetíssemos: Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso. Somos todos irmãos, somos todos um, somos todos membros de um mesmo corpo. Dói em nós a cada vez que nós agredirmos o outro. É uma descoberta revolucionária, verdadeiramente autopacificadora. Nada podemos fazer sobre o outro que não fizermos também contra nós mesmos. E, portanto, tudo que fizermos de bem para o outro, faremos
para nós mesmos, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação do outro que seremos ajudados pelo outro, inclusive na nossa própria melhoria, na nossa própria transformação. Que lição maravilhosa de autopacificação, vocês não acham? Que sirva para vocês como serve para mim. Paz na terra a todos os seres de boa vontade. Tenhamos boa vontade para nos percebermos, para percebermos os outros, mas para fazermos isso em profundidade. Porque a ilha não é um pedaço de terra cercado de água por todos os lados. No fundo da ilha, ela é ligada à terra por baixo. E o braço é ligado ao corpo pelo ombro. E os ombros se unem e os braços são um. Você e o outro são um, filhos de um mesmo pai. O que fizerem ao seu irmão farão com você. O que você fizer ao seu irmão fará com você. A guerra que você fizer, a agressão que você fizer ao outro, agredirá você mesmo. Todo homicida é também suicida. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Assim seja para todos nós. Sayonara Angélica, Sandra Lopes, Maria José Sobral, Esther Ponzoni e seus amigos, desencarnados e encarnados, Ildeu Cesarini, seu César, Marlene Quinto Marchioreto, muito legal, Esther, você também conhece esse hino, né? Muito bom. A Mônica Silva pede vibrações para Rosane Vidalete, também para desencarnados Marcelo da Silva Nogueira e Armando Benedito da Silva. Pede vibrações para Márcio da Silva Nogueira e Letícia César Franchiosi, Renan Lima Claro, Gabriel Lima Pestana, Ana Barbosa da Silva. Que todos nós sejamos cada vez mais um. E refletindo sobre a unidade do eu com o outro, do nós com o todo, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, avancemos na nossa pacificação. Muito feliz por vocês e por mim, por estarmos todos aqui sob essa inspiração luminosa. Amanhã, 17h30, o quarto encontro essencial com Cristo. Você é nosso convidado. Compartilhe esse momento e esteja conosco amanhã. Será um prazer estarmos juntos. Grande abraço e até a próxima.